Brasil, a taxa Selic é a referência básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central do Brasil para controle da inflação. A taxa básica de juros é referência para todas as demais taxas de juros no país, tais como aquelas incidentes sobre empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. Recentemente, a taxa Selic teve uma queda em relação ao ano passado, o que pode ser um alívio para o bolso da população. A taxa Selic é a taxa básica de juros do nosso país. Vamos pensar assim que a taxa Selic é o quanto vale o nosso dinheiro dentro aqui do Brasil. Então, quando a gente fala que teve uma alteração para cima ou para baixo, isso interfere em toda a nossa economia. A taxa Selic é um instrumento que o próprio Banco Central e o nosso governo utiliza para fazer o controle dos preços aqui no do nosso dia a dia. Então, quando ele aumenta a taxa de juros, significa que ele quer controlar o preço para que eles não subam tanto, porque eles estão subindo muito. Agora, quando está em queda de taxa Selic, significa que os preços estão reduzindo, então ele consegue reduzir essa taxa. E qual que é o impacto na redução dessa taxa? Quando a gente reduz os juros, significa que o dinheiro fica mais barato. Então, as empresas elas podem comprar mais crédito para ampliar uma unidade, para contratar mais pessoas, para comprar mais estoque, para produzir mais. E aí, consecutivamente, nós, como pessoa física, a gente consegue pegar um empréstimo também mais barato, para a gente poder fazer uma viagem. Pagar dívidas fica muito mais barato. Então, para comprar uma casa, a taxa de um financiamento de uma casa, para comprar um carro, então tudo fica mais barato com a taxa Selic em queda. E a perspectiva é que ela continue em queda até um período dos próximos 3 anos. Caio reforça que a queda da taxa Selic é importante para o crescimento do país e, para os investidores, é necessário ficar atento. A queda da taxa Selic ela é excelente para o país, para o crescimento do país. Então, a gente fala que para que a gente possa ter emprego, as empresas precisam estar a todo vapor. Então, quando você tem uma taxa de juros baixa, significa que as empresas elas têm condição de crescer sem um custo muito alto. Então, a eficiência das empresas melhora. Com isso, ela consegue remunerar melhor o capital de quem investe nela. Ela consegue pagar mais os seus colaboradores. Ela consegue aumentar estoque, então a disponibilidade de produtos fica melhor. E, consecutivamente, a gente consegue melhorar o emprego, né? Por isso que quando a gente fala que está aumentando a taxa de juros, a gente está retraindo o mercado. Quando a gente está liberando, reduzindo a taxa de juros, a gente está fazendo com que ela se torne mais fluida, né? Que ela possa gerar mais riqueza para o país. Hoje, dentro do nosso país, nós temos 3 estilos de investidores, que são os conservadores, os moderados e os arrojados. Para o conservador, o movimento de queda da taxa Selic não é tão atrativa. Por quê? Porque o dinheiro que as instituições financeiras captam no mercado para remunerar o investidor é o mesmo dinheiro que ela empresta. Então, como o dinheiro do empréstimo fica mais barato, naturalmente a remuneração do investidor também vai ficar mais baixa. Então, ele vai receber menos dinheiro aplicando os seus recursos. Então, quem é conservador, aplicando uma poupança, que é uma taxa padrão, né? Mas, por exemplo, num CDB, no RDC, no LCA, no LCI. Então, são investimentos de baixo risco, que o investidor é assim, o que ele investe, ele só vai receber para cima, não tem esse risco de queda, de perder recursos, né? Então, ele vai ser remunerado. Então, essa remuneração baixa. Então, naturalmente, o que beneficia? Os investidores de bolsa de valores, por exemplo. Por quê? Porque as ações vão ficar mais atrativas, que eles remuneram o capital das empresas que estão produzindo mais. Então, agora é uma excelente oportunidade para diversificar os seus investimentos. Então, tanto na renda fixa, porque é beneficiada pela taxa de juros do nosso país, que é a Selic, e agora quem acessa o mercado de renda variável também vai ser beneficiado, porque as ações vão ficar mais valorizadas, vai receber dividendos ou recursos de fundos imobiliários. Então, agora é uma grande oportunidade de conhecer um pouquinho mais o mercado financeiro para poder diversificar e manter o mesmo padrão de rentabilidade.